Olá, estudantes! Hoje, vamos explorar juntos um tema crucial do direito administrativo: o controle externo. Você pode se perguntar: o que exatamente é controle externo e por que ele é tão importante? Vamos descobrir. Para começar, podemos definir controle externo como aquele que um poder exerce sobre o outro, especialmente a supervisão que o poder legislativo exerce sobre o poder executivo. Imagine que estamos em um teatro. O executivo é o ator principal e o legislativo é o diretor, sempre de olho em como as coisas estão sendo apresentadas. Esse acompanhamento garante que tudo seja feito da melhor forma possível e dentro da lei. Em nosso contexto brasileiro, essa supervisão é assegurada principalmente pelo Tribunal de Contas da União, TCU, uma entidade que atua como fiscal do uso do dinheiro público. Mas onde está a base legal para isso? No Brasil, nosso querido artigo 70 da Constituição Federal nos diz que a fiscalização da aplicação de recursos públicos é essencial. E é exatamente nesse ponto que o controle externo ganha destaque. É como se a Constituição fosse o regente de uma orquestra, garantindo que todos os instrumentos, ou poderes, trabalhem juntos para o mesmo objetivo, o bem comum. Para fixar essa ideia, vejamos um exemplo prático. Imagine que o governo decida construir uma escola. O controle externo, exercido pelo TCU, monitora desde a liberação dos recursos até a execução da obra, assegurando que os fundos públicos não sejam desviados e que a obra realmente aconteça. Essa efetividade é fundamental para garantir que a educação, uma das principais necessidades da sociedade, seja atendida de forma transparente e eficaz. Agora que já entendemos o conceito e a importância do controle externo, é hora de nos aprofundar na estrutura que o sustenta. No próximo segmento, iremos explorar a estrutura do controle externo, identificando os órgãos responsáveis por essa fiscalização e entendendo a relação especial que une o Poder Legislativo e o TCU. Portanto, fique atento. Resumindo, o controle externo é essencial para a manutenção da ordem e da moralidade na administração pública. Ele age como um guardião, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de maneira correta e transparente. E lembre-se, a fiscalização não deve ser encarada apenas como um dever do Estado, mas sim uma responsabilidade de todos nós como cidadãos. Então, vamos seguir adiante e entender como essa estrutura é organizada e os papéis de cada agente nessa fiscalização. Olá, pessoal! Agora que já entendemos o conceito e a importância do controle externo, vamos explorar a estrutura que o torna possível. Você já parou para pensar em quem realmente controla o quê? Assim como em uma orquestra onde cada músico tem seu papel, no controle externo, temos órgãos específicos responsáveis por essa fiscalização. O principal deles é o Tribunal de Contas da União, o famoso TCU. Vamos visualizar isso juntos. Imaginemos que o TCU seja um fiscal muito metódico em uma loja. Ele não só verifica se os produtos estão alinhados nas prateleiras, mas também se cada centavo do dinheiro dos clientes foi gasto da forma correta. Suas atribuições incluem realizar auditorias e fiscalizações, o que abrange a legalidade, legitimidade, economicidade e a aplicação correta dos recursos públicos. Então, o TCU atua como se fosse um auditor externo, assegurando que as políticas públicas sejam aplicadas corretamente. Os deputados e senadores, como representantes do povo, não têm sempre o conhecimento técnico necessário para explorar todos os detalhes da contabilidade pública. É aqui que o TCU entra como um parceiro valioso, auxiliando no monitoramento da execução orçamentária. É a colaboração que fortalece a fiscalização.
Vamos clarificar também a diferença entre controle externo e controle interno. Pense no controle interno como os funcionários de uma loja que conferem se os produtos estão sendo vendidos corretamente. Eles fiscalizam o que ocorre dentro daquela instituição, garantindo que as regras sejam cumpridas. Em contrapartida, o controle externo, realizando a fiscalização de fora, é quem verifica se as regras estão sendo seguidas e se não há desvios. É como se um cliente atento e informado estivesse sempre de olho na loja, pronto para reportar qualquer irregularidade. Para ilustrar, vamos considerar um exemplo prático. Imagine que uma cidade esteja gastando recursos em um projeto para a construção de um novo parque. O TCU irá acompanhar se o dinheiro destinado a essa obra realmente está sendo empregado de maneira correta, se a obra é executada e se os valores gastos estão de acordo com o aprovado, evitando fraudes e desperdícios. Essa é uma função vital do TCU: garantir que nossos impostos sejam bem cuidados e aplicados. Agora que conhecemos bem a estrutura do controle externo e como o TCU desempenha esse papel fundamental, vamos avançar em nossa jornada e descobrir mais sobre o controle popular. Será interessante ver como a voz do cidadão se encaixa neste quebra-cabeça da fiscalização da administração pública. Resumindo, analisamos a estrutura do controle externo e a importância do TCU e outros órgãos neste processo de fiscalização. Lembre-se, o controle externo e o controle interno, embora distintos, trabalham em harmonia para garantir que o dinheiro público seja bem administrado. Agora, prepare-se para entender como o controle popular contribui para essa fiscalização. Até lá! Olá, pessoal! Agora que já mergulhamos na estrutura do controle externo e nas importantes funções do Tribunal de Contas da União, é hora de expandir nosso horizonte e entender um conceito igualmente crucial: o controle popular. Mas afinal, o que é esse controle popular e por que ele é tão fundamental na construção e manutenção da democracia? Vamos desvendar isso juntos. Podemos entender o controle popular como a participação ativa da sociedade na fiscalização dos atos da administração pública. Imagine que a administração pública é um grande jogo de equipe. Para que o time jogue bem, não basta apenas quem está em campo, os governantes, se esforçar. Os torcedores, que são vocês, cidadãos, também têm um papel fundamental. Eles precisam estar atentos, interagir, cobrar e, mais importante, fiscalizar as jogadas. A Constituição Federal reconhece essa importância ao afirmar, em seu artigo 31, que a fiscalização das contas do município será exercida pelo Poder Legislativo, com o auxílio dos tribunais de contas, mas também deixa claro que qualquer cidadão tem o direito de questionar essas contas. Mas como exatamente podemos exercer esse controle? Existem diversos mecanismos que permitem a participação do cidadão, como a ação popular. Imagine você, ao passar pela rua, se depara com um buraco gigante impactando o trânsito e a segurança. Você, como cidadão consciente, pode fazer uma denúncia e até ajuizar uma ação popular se perceber que o problema não está sendo resolvido. Isso significa que a sua voz, sua indignação e sua vontade de mudança têm poder. Outro exemplo envolve a transparência. Hoje em dia, muitos municípios disponibilizam portais onde as contas públicas ficam acessíveis a qualquer cidadão que queira analisar. Pense nisso como uma vitrine onde todos podem conferir o que está acontecendo com seu dinheiro, como os impostos estão sendo utilizados e quais projetos estão sendo executados. A transparência é uma grande aliada na defesa do controle popular, pois a informação é uma ferramenta poderosa contra a corrupção. Vejamos agora alguns exemplos práticos. Imagine que, após fiscalizar uma reforma em uma praça pública, um grupo de cidadãos descobre que os valores gastos foram muito superiores ao que realmente foi feito.
Esse grupo, usando ferramentas de controle popular, pode acionar o Tribunal de Contas da União. O que acontece a partir dessa ação? O TCU investiga a denúncia, e caso constate irregularidades, uma série de ações podem ser tomadas, desde multas até a responsabilização dos gestores envolvidos. E veja, isso não é apenas uma punição, é uma forma de incentivar a gestão responsável e a utilização correta do dinheiro público. Então, como o controle popular se articula com o controle externo que já discutimos? Eles são como duas engrenagens que se complementam. Enquanto o controle externo, executado principalmente pelo TCU, realiza fiscalizações sistemáticas e auditorias, o controle popular fornece informações e denúncias que ajudam a identificar áreas onde precisam de atenção. Essa sinergia fortalece a democracia e assegura que a administração pública atue em benefício da sociedade. Agora que compreendemos a importância e o funcionamento do controle popular, estamos prontos para avançar e investigar os instrumentos do controle externo. Vamos explorar quais ferramentas o TCU e outros órgãos possuem para garantir que todos estes processos sejam efetivos. Fiquem conosco, que as próximas descobertas prometem ser extremamente valiosas. Resumindo, o controle popular é um componente essencial da democracia que nos permite, como cidadãos, participar ativamente da fiscalização do uso dos recursos públicos. É uma forma de garantir que os governantes realmente trabalhem em prol do bem comum. Lembrem-se, cada um de vocês tem um papel importante nessa tarefa, e é através da participação que podemos construir uma sociedade mais justa e transparente. Agora vamos nos aprofundar nos instrumentos que tornam o controle externo ainda mais efetivo. Olá, estudantes! Chegamos a mais uma etapa da nossa videoaula, onde vamos explorar os instrumentos que possibilitam o controle externo e sua importância para a administração pública. Assim como um maestro precisa de suas partituras e ferramentas para dirigir uma orquestra, o Tribunal de Contas da União, TCU, também possui seus próprios instrumentos para garantir que as contas públicas sejam geridas de forma eficaz e transparente. Vamos entender como isso acontece? Para começar, vamos falar sobre as auditorias e inspeções. Visualizem isso como se estivéssemos revisando um grande projeto em grupo, onde cada membro tem tarefas específicas e um responsável que deve validar o trabalho. As auditorias são essas avaliações detalhadas, onde o TCU examina se os recursos públicos estão sendo aplicados de maneira correta. Uma auditoria pode focar em diferentes aspectos, como a legalidade, legitimidade e economicidade das despesas. Pense nisso como a checagem de um relógio. Cada parte deve funcionar perfeitamente para que o todo funcione corretamente. Por outro lado, as inspeções são um tipo de auditoria realizada in loco, ou seja, onde a ação está acontecendo. Imagine que o TCU está visitando um canteiro de obras. Isso assegura que a administração esteja seguindo os padrões e executando as obras conforme o planejado. Ambas as funções são cruciais para manter a confiança do cidadão na gestão pública. Agora, é hora de falar de um dos documentos mais importantes que surgem dessa checagem: o parecer prévio. Quando o presidente da República ou outros gestores públicos prestam suas contas ao TCU, esse tribunal emite um parecer prévio que serve como uma avaliação sobre a transparência e a legalidade dessas contas. O interessante é que esse parecer não é um veredito final, mas sim uma análise que pode influenciar as decisões do Poder Legislativo em relação à aprovação ou reprovação dessas contas. É como receber uma nota em uma prova. Isso pode abrir portas ou fechar algumas, dependendo do desempenho. Agora vamos abordar um assunto que pode parecer um pouco denso, mas é muito significativo: as consequências de irregularidades detectadas durante essas fiscalizações.
Quando o TCU identifica falhas, ele não fica parado. As consequências podem variar desde multas até o ressarcimento dos valores que foram mal empregados. Pense nelas como as penalidades que alguém enfrenta ao quebrar as regras em um jogo. É importante que os gestores públicos compreendam que suas ações têm implicações diretas tanto para a administração quanto para os cidadãos. Caso alguma irregularidade seja identificada, o TCU pode encaminhar a situação às autoridades competentes, como o Ministério Público, garantindo que a responsabilidade seja exercida. Um exemplo prático que ilustra bem essa situação é a descoberta de superfaturamento em contratos de fornecimento. Se, após uma auditoria, o TCU constata que o valor pago foi significativamente acima do mercado, poderá aplicar multas e exigir que o gestor que causou a irregularidade devolva ao erário a diferença do valor. Esse processo é vital para manter a integridade e confiança na administração pública. Agora que já exploramos os principais instrumentos do controle externo, entendendo como auditorias, o parecer prévio e as consequências de irregularidades funcionam, temos uma base sólida para seguir em frente. No próximo segmento, vamos analisar a interação entre o controle interno e o controle externo. Entenderemos como esses dois aspectos trabalham juntos para fortalecer a administração pública e assegurar que nossos recursos sejam utilizados da melhor forma possível. Resumindo, nesta parte, discutimos os instrumentos essenciais que o TCU utiliza para garantir que a administração pública atue com responsabilidade e transparência. As auditorias e inspeções funcionam como mecanismos de controle detalhado, enquanto o parecer prévio serve como uma ponte entre a fiscalização e o poder legislativo. Além disso, as consequências de irregularidades ajudam a assegurar que a gestão pública seja levada a sério. Agora, preparem-se para descobrir como o controle interno se entrelaça com tudo isso em nossa próxima discussão. Olá, estudantes! Chegamos a uma parte fascinante da nossa videoaula, a interação entre o controle interno e o controle externo. Você pode estar se perguntando: como esses dois tipos de controle se ajudam e se complementam? Vamos responder a essa pergunta juntos. Para começar, é importante lembrar que o controle interno é aquele que cada poder exerce sobre si mesmo. Pense nisso como uma equipe que se reúne para rever e assegurar que cada jogador esteja cumprindo seu papel da melhor maneira. Essa fiscalização interna atua em todos os níveis, garantindo que os servidores, órgãos e entidades verifiquem se estão cumprindo a lei e se estão sendo eficientes em suas tarefas. Ficou claro até aqui? A cada órgão público corresponde o dever de fiscalizar sua própria atuação. Isso não apenas garante a legalidade, mas também promove a eficiência, eficácia e efetividade das ações governamentais. É como se cada um dos seus amigos fosse responsável por verificar se todos estão prontos para uma grande apresentação. Se algo não estiver certo, eles se ajudam a corrigir antes de entrar no palco. Agora, como esse controle interno colabora com o controle externo? Originalmente podemos imaginar o Tribunal de Contas da União, o TCU, como um grande auditor externo. Ele não tem autoridade direta para decidir sobre cada órgão individualmente, mas depende do suporte das informações que provém do controle interno. O controle interno conhece bem suas particularidades e, ao perceber qualquer irregularidade, deve imediatamente comunicar ao TCU. É uma colaboração que fortalece o sistema de fiscalização. Um exemplo prático. Imagine que o controle interno de um ministério detecta incoerências nas despesas do seu departamento. O que acontece? Essa informação deve ser encaminhada ao TCU para que sejam realizadas auditorias mais detalhadas. Assim, o TCU, com sua expertise, pode investigar adequadamente e tomar as medidas necessárias.
garantindo que a administração pública funcione corretamente. Vamos falar sobre um exemplo real? Digamos que um órgão público esteja executando um projeto de construção, como a reforma de uma escola. Durante o controle interno, a equipe responsável identifica que o valor gasto nos materiais é inconsistente com o que foi orçado. Esse alerta é enviado ao TCU, que pode entrar em ação, realizando uma auditoria para investigar e, se necessário, regulamentar as ações. Na prática, isso não apenas evita desperdícios, mas também garante que os alunos tenham uma escola adequada para estudar. É essa interação que transforma um sistema que poderia ser vulnerável em um robusto mecanismo de fiscalização. Vale ressaltar que a transparência nesse processo é fundamental. Quando o controle interno e externo trabalham de forma integrada, eles asseguram que a gestão pública atue em prol do bem comum, promovendo maior confiança por parte da população. É como se alguém estivesse sempre monitorando o jogo, garantindo que todas as jogadas sejam justas, e assim, todos são beneficiados. Agora que entendemos a interação essencial entre controle interno e externo, estamos prontos para avançar em nossa jornada de aprendizagem. No próximo tópico, vamos discutir os desafios e perspectivas do controle externo e popular. Fiquem por aqui, pois ainda temos muito para explorar. Resumindo, a interação entre controle interno e externo é vital para garantir a eficácia e a transparência da administração pública. O controle interno assegura que as ações sejam fiscalizadas de forma adequada, enquanto o controle externo, representado pelo TCU, fornece a supervisão necessária. Esta dinâmica não só previne irregularidades, mas também preserva a confiança da sociedade nas instituições. Agora, preparem-se para os desafios e as novas perspectivas que vêm a seguir. Olá, estudantes! Chegamos a um segmento muito importante da nossa videoaula, os desafios e as perspectivas do controle externo e popular. Vamos explorar juntos quais são os obstáculos que esses mecanismos enfrentam e como podemos aprimorá-los para garantir uma administração pública mais efetiva e transparente. Preparem-se, porque nossos próximos minutos serão de reflexões e propostas. É inegável que, por mais que existam estruturas de controle como o Tribunal de Contas da União e o controle popular, ainda enfrentamos muitas dificuldades. Um dos principais desafios é a falta de transparência. Imagine um filme em que as cenas são todas escuras. Sem luz, fica difícil entender a história, certo? Da mesma forma, sem informações claras sobre como os recursos públicos estão sendo utilizados, fica complicado para todos nós, cidadãos, participar e exercer nosso papel de fiscalizadores. Além disso, a desinformação é um grande obstáculo. Muitas vezes, as pessoas não sabem como utilizar os mecanismos de controle disponíveis a elas, como a ação popular ou mesmo como acessar portais de transparência. Essa falta de conhecimento é como ter um mapa em mãos, mas não saber interpretar os sinais que indicam as rotas disponíveis. Precisamos, então, potencializar a educação cidadã para que todos saibam como interagir com a administração pública. A transparência é fundamental. É ela que permite que a sociedade saiba aonde vai cada centavo dos nossos impostos. Imagine que você está organizando uma festa. Se não compartilhar com seus amigos como os recursos estão sendo utilizados, fica difícil que eles confiem em você. O mesmo se aplica à administração pública. Ao disponibilizar informações, não apenas cumpre-se uma obrigação legal, mas, acima de tudo, conquista-se a confiança da população. Nesse sentido, a Lei de Acesso à Informação é um passo importante. Ela garante que qualquer cidadão possa solicitar informações e que órgãos públicos estejam obrigados a responder.
É como se fosse uma chave universal que permite abrir portas nas instituições. No entanto, mesmo com essa lei, muitas vezes as respostas são incompletas ou atrasadas, criando um obstáculo à efetividade do controle popular. Mas o que podemos fazer para fortalecer tanto o controle externo quanto o popular? Uma ideia é promover campanhas de conscientização sobre o direito de fiscalização e o uso de mecanismos de controle. Imagine escolas e universidades instituindo programas de educação cívica, onde os estudantes aprendam desde cedo sobre sua importância na fiscalização da administração pública. Uma geração bem informada certamente será mais participativa e exigente. Além disso, os órgãos de controle poderiam intensificar a formação de parcerias com a sociedade civil, aumentando a transparência dos processos e permitindo que cidadãos se tornem coadjuvantes no controle social. O Tribunal de Contas, por exemplo, pode organizar eventos abertos à população para explicar seus trabalhos e como todos podem contribuir. Um exemplo que podemos citar é a implementação de plataformas digitais interativas, onde qualquer cidadão possa acompanhar gastos públicos em tempo real, emitir denúncias e visualizar a tramitação de processos. Visualize esse sistema como uma rede social, onde as pessoas não apenas observam, mas também interagem, influenciam e participam ativamente da fiscalização da administração pública. Ao refletirmos sobre os desafios e perspectivas do controle externo e popular, percebemos que todos nós temos um papel nesta construção. Se cada cidadão exercer sua função de vigilância e se os órgãos de controle continuarem a buscar melhorias, estaremos no caminho certo para uma administração mais justa e transparente. Em suma, entendemos que, embora existam desafios significativos para a efetividade do controle externo e popular, há muitas oportunidades de melhoria. A transparência e o acesso à informação devem ser priorizados, e a educação cívica pode transformar nossa realidade. Vamos participar ativamente dessa transformação e usar nossos direitos para garantir que a administração pública trabalhe a favor do bem comum. Muito obrigado por acompanhar essa parte. Agora, vamos recapitular tudo o que aprendemos nesta videoaula e mergulhar em um quiz para testar nosso conhecimento. Fiquem atentos, pois a nossa jornada por um controle mais efetivo continua. Até lá!